O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bueno, Felipe, azedou a arepa, queimou o patacón, já que tivemos confrontos na fronteira da Venezuela com a Colômbia. Eu discordo das suas analogias culinárias, ligeiramente. Patacones não é peruano? Não, é do norte do continente. É Bolívia, Venezuela? Acho que é Colômbia, Venezuela. Bolívia, Colômbia, né? Colômbia, Venezuela? Achei que Patacones era mais peruano, tá? Mas Patacones é muito bom, inclusive, né? Quem não sabe, Patacones é uma banana frita e aberta, assim, é muito bom. E então, né, vindo aqui para os nossos vizinhos, tivemos no final de semana, como a gente mencionou semana passada, né, um protótipo de dia D para as relações em relação à Venezuela, e que o veredito desse final de semana foi um fortalecimento do Maduro. Isso é um diagnóstico, tá? Isso não é uma torcida, isso não é um apoio, isso não é um gosto, é um diagnóstico. Por quê? Análise. Por que isso? Porque nós não tivemos grandes deserções ou mudanças de lado nas forças venezuelanas, né? Tivemos ali, algumas estimativas colocam 100, outras colocam até mesmo 300, somando militares e policiais venezuelanos que terão desertados. Mas nenhum de alto perfil. E assim, se você pensar, 300 policiais é muita coisa quando você pensa, né, em você. Você pensa ali, você se imagina com 300 outras pessoas ao seu redor, parece bastante gente. Agora, se você pegar os números totais das Forças Armadas venezuelanas, da polícia venezuelana, não é um número grande, tá? Só o exército venezuelano na ativa, né, tem aí cerca de uns 70, 80 mil militares. Né? Então, o que são 300 perto disso? Alguns podem dizer que é um começo, mas não tivemos, né, um apoio maciço ao comboio da oposição como imaginava-se que poderia ter. Principalmente no alto comando. E, ao mesmo tempo, nós não tivemos... E isso é felizmente, claro, né? Mas nós não tivemos, por exemplo, algum grande massacre perante as câmaras internacionais, não tivemos cenas de uma violência exacerbada, digamos assim. Nós tivemos violência, claro, tivemos incêndios, tivemos tumultos, tivemos feridos, mas nós não tivemos, como eu posso dizer, nada que justificasse, por exemplo, né, uma operação militar dos vizinhos em nome de defesa da população, em nome de você tirar um massacre sangrento, né, daquelas circunstâncias. Então, no final das contas, foi um impasse. E um impasse favorece, nesse caso, o Maduro. Por quê? Porque o Guaidó acabou, digamos assim, perdendo um pouco de força. Ele não conseguiu o tamanho de manifestação que ele esperava ter, e ele não conseguiu as reações no lado venezuelano da fronteira que ele poderia ter, ou então que o mais beneficiariam. Então, repetindo, quando coloca-se, né, que quem venceu no fim de semana foi o Maduro, não é aqui uma questão de gosto ou de preferência, é um diagnóstico. Tanto que o próprio Guaidó recebeu críticas, né, do vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence,
né, por não ter conseguido fazer uma grande mobilização, e essas críticas vieram no âmbito da reunião do Grupo de Lima, né, que ocorreu logo depois do final de semana, ocorreu no início da semana, inclusive com participação brasileira, com a presença do Ernesto Araújo, o chanceler, e a gente já vai falar um pouco sobre isso, e do vice-presidente Hamilton Mourão. Eu achei curioso o tweet de uma colombiana, né, que falou que o Maduro tinha fechado a fronteira quando o Guaidó foi lá para aquele festival, né, organizado pelo Richard Branson. Venezuela Aid Live, Aid Live, alguma coisa assim. Isso. Que daí ela falou que o Maduro fechou a fronteira e nos deixou com um Guaidó na Colômbia. Agora temos 3 presidentes. Em referência ao Álvaro Uribe. E aproveitando também o João Gabriel de Almeida, né, nosso ouvinte, que já participou aqui do Xadrez Verbal falando sobre as eleições colombianas, em citação ao Ricardo Vélez, né, semana passada, atual ministro da Educação do Brasil, falou que se a gente acha que é ruim ter um ministro uribista, imagina ter o gabinete inteiro. Em referência, né, ao Álvaro Uribe, ex-presidente colombiano, que é o mentor, digamos assim, do Ivan Duque, atual presidente. A eminência parda da Colômbia. Eminência parda. E no caso, a citação ao Vélez foi por conta lá daquela carta do MEC, que foi completamente desproposital. Né? E a polêmica da carta do MEC, antes que alguém distorça, o problema não é cantar ou não o hino nacional na escola. O problema era você colocar ali uma mensagem político-partidária obrigatória, filmar menores de idade, né? Uma declaração que, inclusive, sob algumas análises, fere até a laicidade do Estado. Então, assim, o problema não é o hino nacional. Quem falou que o problema era o hino nacional tá mudando o foco. Tá? Mas, voltando aqui. No início da semana, o próprio Grupo de Lima, né, se reuniu e colocou que é necessária uma transição democrática, porém feita a partir de meios políticos e diplomáticos sem o uso da força. Né? Isso foi, muito provavelmente, tá, uma vitória não vou nem dizer do governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, né, é um pouco mais, né, mas uma vitória talvez do Hamilton Mourão e também do México, dentro do Grupo de Lima, em descartar uma possibilidade de uma intervenção militar, né? Que é uma coisa que é de forma ambígua defendida pelos Estados Unidos, né? De que todas as opções estão na mesa e tudo mais. E aí tem uma coisa no Mourão, né? Ele colocou assim, abro aspas para ele: a gente tem que fazer o máximo possível para que os militares entendam que está na hora de Maduro renunciar. A gente tem que prover alguma válvula de escape e conceder alguma anistia. Então, o que o Mourão está fazendo, talvez ele seja nosso ouvinte, é dizer, né, que o que a gente vem dizendo há um tempo, que para derrubar o Maduro são os militares. Hoje, o sustentáculo de poder do Maduro, o pilar do seu poder, são os militares venezuelanos. E aí, no comportamento do Mourão, em negar uma intervenção militar na Venezuela, tem uma coisa que eu acho muito interessante da gente se pensar, inclusive na política interna brasileira, que é uma coisa que a gente já conversou em off e tal, mas que é o seguinte: é muito fácil, é muito simples, é muito cômodo você advogar por uma intervenção militar na Venezuela, porque tem que ir lá e derrubar o Maduro, e se precisar invadir a Venezuela, ou invadir o Iraque, ou invadir não sei onde for, ou então você fazer campanha, né, para governador, para cargos eletivos, dizendo que no seu governo a polícia vai ter autoridade total, a polícia vai poder fazer o que quiser. E esse comportamento é um baita desrespeito com os militares e com os policiais. Porque você está botando a vida deles na linha. Então, o Hamilton Mourão falar que não quer uma intervenção militar na Venezuela é porque ele sabe que, se isso ocorrer, quem vai lá tomar tiro, quem vai lá correr risco de vida, são os outros militares. São os garotos do serviço militar obrigatório. Na polícia, a mesma coisa. Falar, não, no meu governo a polícia vai subir a favela atirando em vagabundo. É muito fácil, porque é a vida do outro que você está colocando. Tem gente no Brasil que
trata os militares e os policiais como menino brincando de comandos em ação, sabe? Tipo, pega lá o bonequinho, piu, 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 e pronto, e tipo, como se fosse um videogame, como se não fossem vidas, não tivessem famílias, nem nada. É muito cômodo você fazer isso, né? Então, o Hamilton Mourão, inclusive como representante ali, um ex-militar, que coloca, olha, não vai ter intervenção militar, porque a gente sabe que a bucha ali vai ser grande, e a gente não vai ficar tomando tiro, e aí eu vou me dar ao direito de ir um pouco além do que o Hamilton Mourão talvez ache, né? Mas a gente não vai ficar tomando tiro para fazer o serviço sujo dos Estados Unidos. Pois é. Né? E vamos colocar também nessas palavras, né? Não, e também isso vai contra, né, a tradição pacífica do subcontinente, né, na América do Sul. Porque cabe lembrar, né, que o último conflito entre dois países do continente foi a Guerra do Cenepa entre Equador e Peru, no começo de 1995, que as fontes mais confiáveis indicam que foram menos de 100 baixas. A guerra de maior proporção no século passado foi a Guerra do Chaco, de 32 a 35, que daí o número de baixas chega quase a 100 mil mortos. E a última guerra que envolveu mais de dois países foi a Guerra do Pacífico, no final do século XIX, que estava de um lado Bolívia e Peru, contra o Chile. Então, é muito difícil imaginar que um conflito de grandes proporções vá voltar à América do Sul, justamente por quê, Felipe? Por conta da diplomacia. Sim. É a diplomacia que garante que o continente viva em paz. Sim. Isso em relação a conflitos intraestatais, né? Porque, por exemplo, no conflito de Beagle entre Argentina e Chile, ali na virada da década de 70 para a década de 80, o Papa João Paulo II interveio para que não eclodisse uma guerra. E era um governo da Argentina querendo procurar uma guerra. Sim. Era um governo militar querendo procurar uma guerra para se coçar. E um governo militar chileno que não teria problema nenhum em entrar num conflito também para garantir uma moral. Até porque é curioso isso, né? Mas assim, se a gente pensar, o único grande conflito, né, que você mencionou, o último grande conflito, foi um conflito que não envolveu o Brasil, porque envolveu o Chile, que junto com o Equador são os países que o Brasil não faz fronteira. Porque de resto, para ter um conflito, a posição do Brasil entra. E o Brasil é uma coisa até paradoxal no nosso histórico militar das Forças Armadas, que é o seguinte, o Brasil ele não tem ameaças nos seus vizinhos. O Brasil é muito grande, tem uma população muito maior, uma economia muito maior, então é muito difícil que um país vizinho consiga ocupar o Brasil, vencer o Brasil. Então, o Brasil tem um porrete diplomático, digamos assim, na mão. Então, realmente uma coisa muito insólita, digamos assim, e também colabora com o que a gente já disse, as Forças Armadas venezuelanas são relativamente bem equipadas, porque elas receberam dinheiro do petróleo, receberam equipamentos modernos, especialmente da Rússia, né, nos últimos anos, na última década, mais ou menos. Mesmo antes dos russos, a Venezuela recebia equipamentos europeus, dos Estados Unidos também, né? A Venezuela tem... A gente comentou recentemente, a Venezuela usa tanques franceses e recentemente comprou peças na Espanha para esses veículos, né, para esses carros de combate. Né? Tanque é um termo, né, mais coloquial. Então, assim, é muito improvável que a gente tenha, porque os países da região não estão dispostos a pagar essa conta. E sabem que talvez não tenha interesse, não seja interessante pagar essa conta. Então, no fim das contas, o saldo, né, desse fim de semana foi, como eu disse, um ganho do Maduro, porque foi uma queda de braço que terminou no impasse e, digamos assim, o empate era do time da casa, né, usando uma analogia futebolística, né? Outras notícias aqui sobre a Venezuela foi que também tivemos denúncias de violência contra jornalistas da TV Union Vision,
teriam sido confinados, né, dentro do Palácio Presidencial da Venezuela, né, o Palácio de Miraflores, depois de terem tido um desentendimento com o Nicolás Maduro. O Maduro não teria gostado de uma pergunta, alguma coisa assim. E cabe lembrar que a Univision é uma emissora sediada nos Estados Unidos, mas voltada ao público latino-americano. E o jornalista preso era um jornalista mexicano. E aí o governo da Venezuela disse que não houve uma censura, que não houve uma represália aos jornalistas, mas que os jornalistas estavam tentando gravar zonas do palácio proibidas de acesso ao público, que eles estariam tentando fazer uma espionagem. Tá? E o ministro de Comunicação, Turismo e Cultura da Venezuela, o Jorge Rodrigues, disse que os Estados Unidos estavam tentando fazer um show e uma montagem, tá, com esse episódio, né? Então tá aí as duas versões da história. O Maduro obviamente condenou a ideia do corredor humanitário, disse que a crise no sistema médico venezuelano é culpa das sanções dos Estados Unidos, disse que ele se oferecia na verdade para comprar os itens do comboio, e o chanceler da Venezuela na ONU, né, o Jorge Arreaza, no encontro do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, disse que o Nicolás Maduro propõe, na verdade, um encontro entre ele e o Donald Trump para tentar encontrar pontos em comum e explicar suas diferenças. E esse discurso foi marcado porque cerca de 60 representantes se levantaram e foram embora, incluindo os representantes do Brasil. Sim. Não ouviram as palavras do chanceler venezuelano. Segundo o Jamil Chad, que estava presente, foram mais de 60 diplomatas de várias comitivas. E também no âmbito, né, de organizações internacionais, ontem, no Conselho de Segurança da ONU, nós tivemos novamente uma resolução dos Estados Unidos sendo vetada pela Rússia e uma resolução da Rússia sendo vetada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos... E falando em Rússia, Felipe, a Delcy Rodrigues esteve visitando o Sergei Lavrov em Moscou, e um dos anúncios dessa visita é de que o escritório da PDVSA na Europa vai ser deslocado de Lisboa para Moscou. Pensando justamente em proteger, né, os investimentos da estatal. E o texto dos Estados Unidos exigia novas eleições na Venezuela, o mais rápido possível, e o texto russo propunha respeitar a soberania venezuelana com o seu atual governo, que foi vetado pelos Estados Unidos. Né? Agora, falando rapidamente, né, sobre o Brasil e a crise da Venezuela, depois a gente vai ter duas outras notícias sobre o Brasil especificamente, mas pensando no Brasil e Venezuela, tivemos, né, novamente o Mourão dando diversas declarações e sendo talvez a principal voz do governo brasileiro em Bogotá, durante o encontro do Grupo de Lima. Ele disse que o governo Maduro é um governo criminoso, com privilégios, discriminação e violência, que não respeita o Estado de Direito, que o bloqueio à entrada da ajuda humanitária foi uma violação de direitos humanos. Lembrando que, aí novamente, duas versões, né? Teve um caminhão que pegou fogo. Aí o lado do Guaidó disse que quem tacou fogo no caminhão foram agentes de segurança da Venezuela. A Venezuela disse que quem tacou fogo no caminhão foram os colombianos e agentes dos Estados Unidos para criar uma bandeira falsa. E por aí vai. O Mourão, voltando aqui, ele disse que o Maduro é uma ameaça, porém, novamente, descartou, né, qualquer intervenção militar na Venezuela. Ele criticou, inclusive, a militarização da própria Venezuela, né, que a gente mencionou que tem nos militares o seu grande pilar de governo. E aí ocorreu um episódio, né, curioso, né, que foi o seguinte: estavam dando entrevistas para a Globo News o vice-presidente Mourão e o chanceler Ernesto Araújo. E aí
o repórter da Globo News fez uma pergunta para o Mourão disse, né, justamente que o governo Maduro é um governo criminoso, porém que não pode ser comparado com a questão da Venezuela, com a questão da Coreia do Norte, por uma questão de diferenças geopolíticas, pela questão do armamento nuclear e tudo mais, né? O repórter havia falado no sentido de se o Trump conversa com o Kim Jong-un, que é um ditador, por que ele não conversa com Maduro, que é outro ditador? Foi mais ou menos essa a pergunta. E aí o repórter passou o microfone para o Ernesto Araújo, que, digamos assim, deu ali uma titubeada, deu uma gaguejada e disse que eram diferentes. E em vez de ir para a questão geopolítica do Mourão, ele disse que eram diferentes porque o Maduro ataca a própria população, ele mata a própria população. E aí o repórter foi esperto e falou, tá, mas o Kim Jong-un também faz isso. E aí o Ernesto Araújo novamente gaguejou e disse, né, que, não, mas veja bem, é diferente, talvez não na mesma proporção, né, e tudo mais. Claramente fazendo um joguinho de preferência, porque reflete a conduta do Trump, né, e o Ernesto Araújo é praticamente um fanboy do Trump, essa impressão que dá às vezes, e acho que depois dessa, o Ernesto Araújo nunca vai dar uma entrevista pra gente, mas tudo bem. E assim, e o mais curioso do vídeo foi que o Mourão dá um sorrisinho ao ver o Ernesto Araújo se enrolando todo. E aí, o Ernesto Araújo, pra piorar a situação, por que eu digo pra piorar? Porque o cara foi pego ali com a pergunta, né? O repórter foi ligeiro, né? Então, tudo bem, o cara pode ali, né, enrolar um pouco as ideias e tal. Aí o Ernesto Araújo foi lá e tuitou, abro aspas, tá? Para o tweet do chanceler. Curioso, a mídia internacional e a nacional que a copia só passou a chamar Kim Jong-un de ditador depois que ele começou a negociar com Trump. Antes era líder da Coreia do Norte ou algo respeitoso. A mídia não é contra as ditaduras, a mídia é contra o Ocidente democrático. Para os venezuelanos e demais sul-americanos, a pior ditadura do mundo é de Maduro na Venezuela. Aos que são oprimidos por esse regime, aos seus vizinhos solitários, de nada adianta chegar e dizer: alegrem-se, a Coreia do Norte está pior do que a Venezuela em um ranking. Então, assim, o cara conseguiu botar a culpa na imprensa dele não ter conseguido responder uma pergunta, dele ter se embananado todo, né? E ter tentado fazer ali um joguinho de preferências para refletir o que o Donald Trump prefere. E disse que a mídia só trata o Kim Jong-un como ditador depois que ele começou a negociar com o Trump. Que é mentira. Que é mentira. E foi excelente. Fake news. E foi excelente porque teve uma enxurrada, né, de prints e tudo mais. E a gente já falou aqui, o cara é herdeiro do poder do pai que herdou do avô. É uma dinastia. Assim, é um governo extremamente fechado, é um governo extremamente violento. A gente falou aqui várias vezes, por exemplo, do estudante dos Estados Unidos que foi espancado e devolvido em coma para os pais. Não, e tem uma questão também, porque você pode se referir ao Kim Jong-un tanto como ditador quanto líder. Porque um ditador não deixa de ser um líder. Sim. Não chega a ser, é um sinônimo, mas claro, existem gradações, mas não está errado também. E curiosamente, quem não chama o Kim Jong-un de ditador é o Donald Trump. Chama ele de chairman, né, que seria ali secretário-geral. É uma linguagem mais empresarial. Sim. O Dennis Rodman chama o Kim Jong-un de marechal. Marshal Kim. Então, assim, a palavra Dennis Rodman é lei. Quem somos nós para discutir com o maior reboteiro da história da NBA? Não, e curioso, o Rubens Recupero, né, ex-diplomata, também foi ministro, né, do Meio Ambiente e da Fazenda, né, nas administrações do Itamar Franco. Ele disse, né, que a submissão do Ernesto Araújo ao Washington não respeita decência, soberania ou patriotismo. Pois é. Né? E o Rubens Recupero, que já foi alvo aí de tentativas de ataques pessoais na internet e tal, especialmente por conta daquela declaração dele quando ele era ministro da Fazenda, que era o que é bom que a gente mostra, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Né? Mas enfim, então é bizarro. E as outras notícias em relação ao Brasil e Venezuela foi que o governo
declarou que o linhão de Tucuruí vai ser uma obra de prioridade nacional para ligar Roraima ao sistema de energia elétrica brasileiro. Né? Lembrando, Roraima, a energia elétrica em Roraima vem da Venezuela. Né, porque durante muito tempo essas relações, né, isso é histórico, tá? Não é de hoje, não foi o Lula, não foi a Dilma, isso tem décadas já, porque tá mais perto, é mais fácil, mais barato. Porém, devido à crise na Venezuela, né, o governo federal declarou o Leão de Tucuruí um empreendimento de infraestrutura de interesse da política e de defesa nacional. Tá? Então vai criar uma linha de transmissão que vai ligar Roraima ao restante do sistema brasileiro de energia elétrica. Porque isso serve como uma barganha, né, para o governo venezuelano. Sim, se vocês encherem nosso saco, a gente desliga aqui o interruptor. Basicamente isso. E, finalmente, o Guaidó veio ao Brasil. Né? Foi recebido pelo Bolsonaro. E aí... O presidente encarregado, segundo o Itamaraty. Eu gostei desse eufemismo. Então, mas eu achei curioso porque eu vi que tem a possibilidade disso ser um falso cognato também, né? Porque ele é encargado em espanhol, só que encargado seria justamente temporário, interino, alguma coisa assim. Não sei, eu não sou falando de espanhol. Mas ele foi recebido pelo Bolsonaro. E ele... Encargo é encomenda, assim, é estranho. Aquelas coisas das nossas diferenças idiomáticas. E o Guaidó ele não foi recebido com honras totais, né, de chefe de Estado, mas ele recebeu ali uma visita como se fosse uma visita oficial. Teve tapete vermelho, teve suíte presidencial hotel de luxo, teve veículos blindados à disposição dele, teve batedores oficiais e tal. E isso teria gerado algum desentendimento, digamos assim, dentro do governo Bolsonaro. Algumas pessoas acharam que foi uma concessão muito grande e tudo mais. Mas, por exemplo, né, ele não teve, né, Dragões da Independência quando chegou, não teve tropas perfiladas, enfim. Né, queria um evento mais discreto e não foi tão discreto assim. E o Guaidó tá fazendo um giro aí pelos países. Hoje estava na Argentina, com direção ao Equador, acho que vai passar pelo Chile também. E aqui no Brasil, ele almoçou com o embaixador do Canadá, inclusive porque o Canadá é mais longe, né? Mais chato de ir. E ele tá fazendo basicamente o que o Capriles fez 2 anos atrás, né? Que é um tour regional para angariar apoio. Porém, o Capriles não teve muito resultado. Aparentemente, o Guaidó pode ter mais resultado. E a grande declaração do Guaidó na visita ao Brasil, né, para quem quiser, toda a entrevista tem disponível nos canais oficiais do governo, tá? Tem no YouTube, por exemplo, para quem quiser assistir na íntegra. E na entrevista, na quinta-feira, dia 28... ele, né, no pronunciamento, né, ele disse que a sua proposta de anistia pode, inclusive, incluir o Nicolás Maduro. O que ele disse é que a anistia não vai incluir funcionários do regime que tenham comprovadamente violado direitos humanos. Tá? Então, ele disse que o caso do Maduro poderia ser avaliado. Eu não sou juiz, eu sou deputado e presidente encarregado. Teria que avaliar se está contemplado ou não nos supostos dos direitos humanos. Né? Então, enfim, o pessoal tinha que ouvir o Mourão. O Mourão, ele defende a mesma solução que a gente já colocou aqui, que é o seguinte: deixa o Maduro, entendeu, escapar para algum lugar. E os militares derrubam ele e convocam novas eleições, é isso. Passando pelo restante da América Latina. Em Cuba, né, tivemos 87% da população no referendo de domingo aprovando a nova Constituição cubana. Tá? A gente já havia mencionado anteriormente sobre a Constituição cubana, os seus pontos principais. Né? Essa nova Constituição... ela mantém um regime socialista como sistema social, porém abre a sua economia à propriedade privada e a investimento estrangeiro intermediado pelo poder público, né? pelo Estado como poder popular. Vai reconhecer os negócios privados, que hoje, né, nós já temos cerca de 580 mil pessoas com negócios privados dentro da ilha de Cuba.
tivemos a criação, né, do cargo agora de presidente e primeiro-ministro, e num sistema semipresidencialista, ou seja, o poder não vai ser do primeiro-ministro, o poder vai ser do presidente. Vai ser um sistema parecido com o Vietnã. Tá? O que Cuba quer fazer na economia é o que o Vietnã está fazendo, que a gente vai falar mais adiante. E curiosamente, lendo para esse programa, li um analista falando justamente isso, que muito dessa parte econômica da nova Constituição de Cuba é inspirada no modelo do Vietnã. Será limitado a 2 mandatos de 5 anos, tá? Para ser presidente vai ter uma idade mínima de 35 anos e idade máxima de 60 anos na primeira candidatura, né? Porque o Miguel Dias-Canel tem 58 anos agora, então, né, ele vai poder ter uma reeleição porque 60 anos na primeira candidatura. A Constituição não adotou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, lembrando que isso havia sido reprovado pelo voto popular, e nós tivemos, então, no final das contas, cerca de 84% da população votando, com 86% votando a favor da Constituição. E é o modelo, curiosamente, já que a gente falou tanto do Mourão, é o modelo que o Mourão já defendeu para uma Constituição brasileira, que ela deveria ser redigida por um grupo de notáveis, sim, e aí submetida a referendo, né? Então é o modelo que Cuba fez agora, né? Ainda no Caribe, Felipe, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos calcula que desde o dia 7 de fevereiro, nos protestos de rua no Haiti, morreram 26 pessoas, além de 77 feridos, né? Só para atualizar um pouco a situação ali no Haiti. E ainda na América Central, né, agora o governo da Nicarágua que abriu um novo processo de conversas com a oposição, né, iniciar um diálogo para acabar com a crise na Nicarágua. É bom lembrar que na Nicarágua, né, o governo Ortega é um governo autoritário, a gente falou isso na época das eleições, porém, o início dos protestos... Olha só, a América Latina não é para principiantes, né? O Ortega é um herdeiro, digamos assim, do legado sandinista, né? Ou seja, o Ortega é um cara à esquerda. E os protestos contra o Ortega, que levaram à repressão, prisões, mortes e um endurecimento ainda mais do seu governo, foram porque o governo Ortega queria reformar a Previdência. Então, assim, né, aquela coisa esquisita. Né? E reformar a Previdência não numa reforma, uma reforma mais liberalizante. Sim. Né? Enfim, o fato é, o governo da Nicarágua libertou cerca de 100 presos políticos, inclusive o maratonista Alex Vanega, que é o Forrest Gump da Nicarágua. É o apelido dele? Porque ele corre as maratonas com um retrato criticando o Ortega. Ele já foi de costa a costa também? Provavelmente, mas é que de costa a costa na Nicarágua é mais fácil, né, do que nos Estados Unidos. É que tem um lago no meio. Você tem que contornar. Libertou, né, esses 100 presos políticos. O governo vai conversar com representantes estudantis e políticos opositores com intermédio da Igreja Católica, tá? Quem leu o acordo, quem leu o comunicado oficial sobre essas conversas, inclusive, foi o núncio apostólico para a Nicarágua, o Valdemar Stanislau Sommertag, dizendo que 12 temas foram debatidos entre governo e opositores, 9 temas chegaram a um acordo, e que serão necessárias mais conversas que estão ocorrendo, aparentemente, nesse exato momento, enquanto gravamos o programa. Tá? Mas o comunicado não deu detalhes, tá, do que foi acordado, do que ainda tem discórdia, o que precisa a ser feito. O anúncio falava que eram 12 pautas, dessas 12 pautas, 9 já chegaram num consenso e 3 continuarão a ser discutidas. Então vejam, a crise da Nicarágua, assim como qualquer crise, como qualquer episódio, né, grande, é bom assim, separar que não é uma coisa só.
Você tem a crise eleitoral, numa eleição basicamente monopartidária e fraudulenta. Aí temos uma crise econômica, tá? Com a economia da Nicarágua em maus caminhos, com problemas pouco crescimento. Aí o governo buscou fazer a reforma da Previdência, que levou aos protestos, que aí levou a uma crise humanitária, com pessoas fugindo do país para Costa Rica, com pessoas sendo mortas, inclusive aquela estudante brasileira, com pessoas sendo presas de forma arbitrária, com conflitos entre apoiadores e críticos do governo. Apoiadores do governo também morreram em confrontos, foram formadas milícias pelo país. Então, é bom lembrar que não é assim, não é uma coisa só, é um processo que ocorreu nos últimos anos. E se pegar o Xadrez Herbal e editar os áudios, digamos assim, toda vez que a gente falou da Nicarágua, dá pra ver a coisa desandando, pouco a pouco, né? Então esperamos aí que essas conversas cheguem a um resultado interessante, cheguem a um resultado satisfatório e com mais libertações de presos políticos, por exemplo, tá? Saindo da Nicarágua e cruzando direto para a Argentina, você tem notícias sobre o miolo ali, Matias? Não. Tem uma curtinha aqui de um presidente de um consórcio viário na Colômbia, o José Elias Melo, que estava à frente da concessionária vial de Los Andes, a Coviandes, e num depoimento ele declarou que Comanhas Odebrecht evitou que supiéramos de los pagos. Ou seja, na manha ali, a Odebrecht evitou que a gente soubesse dos esquemas. Então ele tirando meio corpo fora, mas aí mais uma vítima do Odebrechtistão. Na Argentina temos duas notícias. Uma delas é que, assim, uma notícia absurda, mas que, como é uma discussão, inclusive muito presente na discussão política brasileira, acho que são aqueles casos que a gente cita justamente por conta das discussões dentro do Brasil, né? Tentar aprender com o que acontece no resto do mundo. Mas uma menina chamada Lúcia, de 11 anos de idade, ela foi violentada pelo marido de sua avó. A mãe da menina entrou na justiça e conseguiu permissão para realizar um aborto de gestação. A menina, perante o juiz, confirmou o seu desejo, inclusive. O estuprador está preso, inclusive. E aí, o que aconteceu? No momento em que o procedimento seria realizado, na manhã da quarta-feira, dia 27, quem relata isso é a repórter Silvia Colombo, os médicos designados alegaram objeção de consciência e quase toda a equipe desistiu. O procedimento, então, ficou a cargo da médica Cecília Ousset, que disse que algo precisava ser feito, pois a menina apresentava sintomas de pré-eclâmpsia e não teria como chegar aos 8 meses de gestação. Então a médica, sem consultar a mãe por conta própria, realizou uma cesárea em vez de um aborto de gestação. E isso ocorre quando hoje, né? Isso ocorreu essa semana, e hoje nós teremos a abertura do novo ano parlamentar na Argentina, que vai incluir o retorno do debate sobre a lei do aborto argentina, tá? E o que acontece? Muita gente criticou dizendo que o aborto seria um problema, pois já era uma gestação avançada e isso teria contribuído para a objeção de consciência. Porém, o que aconteceu? O pedido formal havia sido apresentado no final de janeiro, porém a Justiça demorou quase um mês para deliberar sobre o tema, e essa demora, além de
ter mudado a perspectiva, uma eventual perspectiva sobre o aborto, também coloca que os médicos alegaram que não quiseram participar do procedimento, pois essa demora dificultou a possibilidade de salvar a vida da garota, pois seria uma operação de alto risco. Tá? Então, segundo grupos que defendem a legislação do aborto, que protestaram contra esse ocorrido na Argentina, essa demora da justiça foi intencional para não poder viabilizar o procedimento de aborto de gestação. Tá? E o hospital de Tucumã soltou um comunicado dizendo que a menina Lúcia passava bem e que o bebê está numa incubadora em estado grave, tá? E a garota, ela já tinha um histórico familiar trágico, porque as suas irmãs também haviam sido abusadas sexualmente pelo parceiro da mãe, por isso que a mãe perdeu a guarda da garota e ela foi morar com a avó. Então, enfim, é uma discussão muito grande, muito sensível, né, na Argentina, que está ocorrendo na Argentina, e é um tema, né, como eu disse, também é discutido aqui no Brasil. Também na Argentina, o ex-presidente, atual senador Carlos Menem, foi absolvido das acusações de obstrução de justiça e fraude processual no caso do atentado contra a AMIA, em Buenos Aires, em 94, que deixou 85 pessoas mortas. Né? Porém, ele, pelo mesmo caso, já foi condenado por comércio ilegal de armas e, de qualquer jeito, ele não pode ser preso, já que ele foi reeleito senador. Inclusive, vendeu armas para os equatorianos no conflito que eu falei no começo do bloco. Sim. E nesse caso em específico, ele estava sendo acusado de obstrução à justiça, né? Mas foi absolvido. Lembrando que na Argentina, falar o nome de Carlos Saúl Menem traz azar. E, vindo para o Brasil, duas outras notícias. Uma é que, segundo a Patrícia Campos Melo, o Itamaraty pretende criar um instituto para difundir, né, a cultura brasileira aos moldes do Instituto Confúcio da China e do Instituto Goethe da Alemanha, né, o Instituto Goethe, inclusive, onde muita gente estuda alemão, e o Instituto Confúcio, onde muita gente estuda chinês, justamente. Né? E o Ministério quer aproveitar a rede de 24 centros culturais do Brasil no exterior, que são responsáveis pela aplicação do CELP-BRAS, o Certificado de Proficiência em Língua Brasileira, e a ideia é difundir cultura brasileira e eventuais também programas de intercâmbios, né, concursos, esse tipo de coisa. E, finalmente, aqui apenas mencionando, eu vou fazer outra coisa que está no nosso bingo, né, inclusive, que é falar para lerem minha mais recente coluna na Gazeta, que eu inclusive posto nas redes sociais de Xadrez Herbal, que foi o seguinte: o Bolsonaro, discursando na posse da nova diretoria em Itaipu, ele cometeu alguns erros históricos, como, por exemplo, dizer que o processo que culminou em Itaipu começou com o Castelo Branco, não começou com o JK. Passou do JK, Jânio, Jango, e aí chegou no Castelo. Segundo, ele disse que o Castelo... E foi concluída... Ela foi... Com Costa e Silva ou Médici? Então, a construção começa com Médici, ela entra em operação com Figueiredo, porém ela só entra em operação total com o Lula. Tá? As últimas turbinas foram instaladas em 2006. E esse é um dos pontos que eu coloco, inclusive, no meu texto. O projeto de Itaipu é um projeto do Estado brasileiro, não é um projeto de governo. Tá? Hoje eu não sei a porcentagem, mas teve que ela ficou muito marcada no período do suposto milagre econômico. E né? das grandes obras, né, e tal. As obras faraônicas. Sim, né? e hoje eu não sei a porcentagem, mas teve uma época que mais da metade da energia elétrica brasileira vinha de Itaipu. Isso é coisa pra cacete, com o perdão da palavra. Né? Outro erro histórico dele foi dizer que o Castelo Branco foi eleito pelas regras da Constituição da época. Não foi, porque quem transformou o Congresso em um colégio eleitoral e possibilitou uma eleição direta foi o ato institucional número 1, foi feito de forma arbitrária. A Constituição de 1946 não previa isso. E, finalmente, ele teceu vários elogios ao ex-ditador paraguaio Alfredo Stroessner, que é um crápula de marca maior,
Foi talvez a ditadura mais personalista e longeva da América do Sul. Personalista é uma questão de opinião. Longeva é um fato. Uma questão numérica. Né? E eu 35 anos, né, de 54 a 89. E eu escrevi um texto falando sobre como isso é absurdo. Porque assim, resumindo, né? Primeiro, o Stroessner era um crápula, então você elogiar a memória de um crápula não faz muito sentido. Inclusive Ariel Palacios, né, levantou várias capivaras do Stroessner, inclusive redes de pedofilia. Sim, e um detalhe também que o Mário Abdo Benítez, né, o Marito, sim, que estava ao lado dele, presidente do Paraguai, teve que se esquivar durante a campanha inteira, praticamente, da figura do pai dele, né, que era braço direito do Stroessner, porque, ao contrário do Chile, por exemplo, que eu já vou comentar daqui a pouco, a figura do Stroessner quase não tem apoio no país. O legado do Stroessner não é reivindicado por quase ninguém. O Mário Abdo Benítez, inclusive, foi um dos poucos políticos que, quando o Stroessner morre no Brasil... Porque, assim, o Stroessner queria voltar ao Paraguai como último desejo, ele estava para morrer, e o Paraguai falou, se você pisar aqui, a gente vai te prender. E era governo colorado na época. Sim. Né? E o Mário Abdo Benítez foi o único, um dos poucos integrantes do Partido Colorado que propôs uma homenagem póstuma a ele. Né? E, como você mencionou, o Mário Abdo Benítez é herdeiro da fortuna do pai, que construiu essa fortuna sendo secretário pessoal do Stroessner. E também essa fama, né, que o Paraguai ganhou, né, da muamba, do contrabando, do tráfico, isso aí está bastante vinculado à política do Stroessner. Porque era uma maneira dele ter o exército na mão. De molhar a mão de todo mundo. Você faz teus esquemas aí, ganha teu dinheiro. Eu olho pro outro lado, mas você me apoia aqui. Exatamente. E aí, o Stroessner durante muito tempo foi justificado com a ideia de ser uma daquelas ditaduras anticomunistas na América Latina no período da Guerra Fria, mas ele tá muito mais pra um caudilho. Ele deu uma quartelada antes mesmo da Revolução Cubana, que é quando, né, o medo do comunismo chega, sim, na América Latina. E ele, assim, ele se vendia como herói da guerra do Chaco, mas ele bombardeou mais Assunção do que qualquer alvo boliviano na carreira dele, porque ele participou de uma série de quarteladas, até o momento que ele cansou e falou, eu vou dar o golpe pra chamar de meu, né? E aí que acontece? E o ponto do meu texto é o seguinte, quando o Brasil construiu Itaipu, tinha que negociar com esse crápula? Tinha. Então, não tem jeito. Realismo, realpolitik. Senta, assina, blá blá blá. Agora, inclusive o Brasil manteve os compromissos com a ditadura Stroessner, com o governo Sarney, que deu asilo para ele, com o governo FHC, que interviu na crise do Paraguai. O Lula não aceitou revogar o asilo dele, a pedido do Paraguai, inclusive. Ou seja, o Estado brasileiro teve que negociar com o Stroessner, teve que construir um negócio com o Stroessner, porque fazia parte dos interesses defendidos pelo Estado brasileiro. Agora, mais de 10 anos depois da morte do cara, 30 anos depois da deposição do cara, com tudo que se sabe de podre sobre o seu governo, incluindo o rapto de meninas para serem violadas sexualmente, você dizer que coloca um abraço ali ao nosso general e grande estadista é completamente descabido. E pior, personaliza uma relação que é uma relação entre Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai são vizinhos há 200 anos. Brasil e Paraguai têm relações que independem do Stroessner ou de quem está lá. Itaipu continua operando depois dele, vai continuar operando durante muito tempo. O Stroessner já vai estar sentado, já vai estar cansado de sentar no colo do capeta. Itaipu vai estar lá gerando energia. Então faria muito mais sentido você colocar a visão, o aspecto visionário do povo paraguaio, nosso povo irmão, nossos vizinhos, alguma coisa assim, do que você personalizar uma relação que no fundo diminui a relação Brasil-Paraguai. Fica parecendo que Itaipu foi obra de um ditador de quinta categoria, né? E não um projeto estatal de longo prazo, que, claro, binacional, teve impacto ambiental, teve corrupção envolvida, né? Corrupção envolvida, inclusive, por conta do Stroessner, que tiveram que molhar a mão de muita gente. E aquela coisa,
A gente repercutiu recentemente, né, o caso do embaixador brasileiro no Paraguai, que foi assassinado porque sabia demais. E aí, vamos lembrar, essas famílias, né, Stroessner, Pinochet, vocês acham que eles ficaram ricos como? Por amor à pátria e o salário de presidente? Não, porque ditaduras, por serem mais opacas, por serem pouco transparentes, são o ambiente perfeito para você cometer crimes e corrupção. Pode ver, não tem ditador, tá? Pega o próprio Pinochet que a gente já mencionou, pega lá o caso do Saddam Hussein, que tinha um palácio de ouro, né? Um palácio com um monte de coisa banhada a ouro. Então é bom, né, também ter isso em mente. Enfim, leiam lá o texto. E, bem, só falando do Pinochet fazendo a transição para o próximo quadro, né? No último dia 26, completou-se 35 anos da primeira manifestação pública contra a ditadura de Augusto Pinochet, na localidade de Punta Arenas, ali cidade importante mais ao sul do Chile, né? Inclusive é a última região do país. O Bolsonaro visitará o Chile, né, no final do mês. Já saiu aí a ordem das primeiras visitas oficiais dele, né? Vai aos Estados Unidos no dia 18, Chile dia 23 e de lá vai para Israel. Então, imagino também, né, que estando ao lado do Sebastián Pinheira, cujo irmão era um importante quadro da ditadura chilena, né? Fica aí, né, para a imaginação dos nossos ouvintes, o que ele vai falar do Augusto Pinochet, que ao contrário do Stroessner, ainda tem muitos apoiadores no seu país.